apresentação de hoje vai ser sobre manejo cat-friendly, que nada mais é do que uma intervenção veterinária amiga do gato, né? E que é muito importante na nossa rotina. Para começar a falar sobre essa intervenção com o gato, a gente precisa pensar no gato, né? Então, qual a origem desse nosso paciente? Qual a origem dessa espécie? E aí a gente tem o ancestral do gato, que é o Felis silvestris libica, que é o gato selvagem africano. E a ancestralidade da espécie do gato doméstico, que é nomeada Felis catus, o nosso felino, né, doméstico, ela foi confirmada através de um artigo publicado na revista Science em 2007. O nome do artigo era A Origem da Domesticação do Gato no Oriente Próximo. O trabalho foi baseado em um estudo com vários felinos domésticos, comparando seus DNAs com DNAs de gatos selvagens africanos. E os resultados dessa análise confirmaram que os gatos domésticos descendem do gato selvagem africano, do Felis silvestris libica, e a genética dessa domesticação é um processo lento de reproduções ao longo de gerações. Então, existe a presença da interferência humana também nesse processo genético para favorecer características desejáveis a nós. Então, é um processo com muita intervenção humana que, ao longo dos anos e de reproduções repetidas, o genoma, que é a identidade genética de um indivíduo, né, ele vai sofrendo mutações, até que gradativamente os futuros indivíduos passam a ter um genoma com cromossomos diferentes do seu ancestral. Então, hoje, o nosso gato doméstico, ele se tornou uma nova espécie. O genoma dele, os cromossomos dele, são diferentes da espécie ancestral. É possível também observar nessas imagens um processo que a gente chama de neotenização, que é a permanência na idade adulta de características típicas de filhotes. Então, os gatos domésticos, eles adotaram feições mais similares aos filhotes do gato selvagem africano, com traços mais arredondados, olhos, orelhas, focinho mais arredondados, o corpo menos esguio. É importante pensar também no gato, na cultura da humanidade, né? E como ele foi se apresentando a partir dessa domesticação. Eles passaram de seres endeusados para seres repudiados em diversos momentos da história da humanidade. Então, houveram períodos que eles foram amados, como no Egito, na Índia, na China, no Japão. Eles eram adorados, eram figuras atreladas a deuses, a histórias de sorte, a histórias de fertilidade. Mas na Europa, durante a Idade Média, a visão do ser humano sobre o gato começa a mudar. Eles acabam sendo associados à bruxaria, e essas crenças antigas associando o gato à bruxaria, que a gente tem muito presente, né? Até hoje, infelizmente, a gente, toda sexta-feira 13, uma participação especial do meu gato. Venha, filho. Toda sexta-feira 13 a gente se preocupa, né, com gatos pretos, principalmente. Então, essas crenças antigas, elas interferem na forma que a gente lida com o gato até hoje. É importante refletir esses momentos na história, né, em que esses gatos eram odiados por determinadas crenças, por determinados conhecimentos, e enraizaram esse olhar negativo da sociedade para o gato. Oi, mamãe, você tá ronronando? Então,
vários erros que a gente comete no atendimento ao gato até hoje são por essas crenças e esses comportamentos equivocados que vêm desse olhar enraizado dessa cultura com o gato, né? Olhar o gato como um ser traiçoeiro, maldoso, perigoso. Então, isso acaba atrapalhando o bom relacionamento da gente com esses pacientes, deturpam, né, os comportamentos, as reações desses pacientes em consultório e prejudicam o nosso atendimento dentro do exercício da medicina veterinária. Vou passar o slide. E aí a gente chega no lugar dos comportamentos do gato, né? Então, alguns comportamentos que a gente vê na clínica, no dia a dia, vêm de comportamentos naturais e instintivos, inclusive, dessa ancestralidade. Então, essa neotenização, que é esse manter, né, esse comportamento na idade adulta, de comportamento dos ancestrais jovens e filhotes, também está presente no comportamento natural, né? Então, durante o ciclo de vida do gato, o gato doméstico se tornou um animal mais dócil, mais brincalhão, mais carinhoso que os seus ancestrais. E ele apresenta comportamentos naturais bem definidos, que fazem uma diferença total na compreensão da linguagem corporal, das reações dele. São animais que possuem hábitos crepusculares, então isso quer dizer que eles têm os seus picos de energia prioritariamente no amanhecer e no anoitecer. Eles possuem uma resposta acentuada de luta ou fuga, que é o que a gente chama de uma resposta que ativa o sistema simpático desses animais. Eles têm os seus sentidos aguçados para caça. Inclusive, aqui eu vou fazer um parêntese, que é importante pensar nesses gatos que hoje são domiciliados, em como eles passavam a maior parte do seu tempo caçando, né? Então, essa vida entre quatro paredes, janelas teladas, acaba sendo uma vida entediante para esse gato. É necessário que a gente estabeleça uma rotina de brincadeira com eles. Lembrar que a brincadeira deles é uma brincadeira de caça. Então, precisa ter essa interação. O objeto ele precisa estar em movimento. Então, precisa, né, desse tutor fazendo o movimento de caça, mimetizando, né, essa interação com a presa. Não adianta nada ter vários brinquedos espalhados pela casa, né, que os gatos vão enxergar como presas mortas. Então, para eles, não vai ter tanto sentido brincar todos os dias. E aí as pessoas pensam, poxa, meu gato já não é mais filhote, não brinca mais. Na verdade, todo gato brinca toda a vida, porque é um comportamento natural de caça. Essa é a brincadeira deles. Então, é importante esse nosso papel, né, como amantes de gato e atuantes na medicina veterinária, para conscientizar esses tutores que essa brincadeira ela é importante. Então, fiz esse parêntese para que eles sejam mais estimulados, né? E é importante para conhecer esse gato, para testar esse animal. Às vezes, você brinca com o gato com uma pena e ele não se interessa tanto, mas quando você brinca com um objeto que se assemelha mais redondo, ele se interessa mais, ou uma fita mais comprida, ele se interessa mais. Então, é importante que os tutores tenham essa conscientização, porque assim a gente vai ter animais mais felizes dentro de casa e isso corrobora, né, com a saúde deles física. Essa saúde emocional corrobora com a saúde física. Mas assim como eles caçam,
né, determinados animais, eles também são presas de vários outros animais. Então, é isso que faz com que eles aguçem esse instinto de perceber e de evitar vários perigos. Por isso que eles têm essa resposta de luta ou fuga, que eu comentei anteriormente. Outro fator muito importante para entender o nosso paciente é saber que eles são arborícolas. Então, eles se sentem mais confortáveis no alto, observando o que acontece. Já no chão, eles se sentem muito mais vulneráveis, e isso vai aparecer mais na frente da apresentação, diretamente ligado ao atendimento clínico, assim como esse instinto de luta ou fuga também. São comportamentos que a gente vê muito na clínica veterinária e que eu vou abordar de forma mais aprofundada lá na frente. Além desses comportamentos, um comportamento muito interessante de abordar é que o gato é um ser social. Então, eles precisam de companhia, eles precisam de interação. Existe ainda um mito muito grande em torno da independência, né, do gato ser sinônimo de independência, e isso significar que eles vivam muito bem sozinhos. Eles vivem bem em grupos pequenos, e os cuidados com os filhotes são compartilhados entre as fêmeas. Eles vivem bem nesse estilo social de colônia, estabelecendo uma organização matriarcal dentro dessas colônias. Então, é muito importante conscientizar esse tutor também, porque algumas dos acometimentos que a gente vai ver clínicos têm origem também nesse lugar do tutor achar que o gato vive muito bem sozinho, que pode viajar e deixar o gato sozinho. E isso tudo prejudica ele emocionalmente e, consequentemente, fisicamente também. E aí a gente passa para a comunicação corporal do gato. Então, depois que a gente entende toda essa ancestralidade, todos esses comportamentos naturais bem definidos, a gente entra em entender a aplicação desses comportamentos no nosso dia a dia. A comunicação corporal do gato é uma comunicação que o gato alerta fisicamente, né? Visualmente a gente consegue interpretar. Ele alerta fisicamente como ele se sente, e é muito importante saber interpretar esses sinais. E para isso é preciso que a gente observe, que a gente visualize esse animal. E aí eu trago um cardzinho do movimento Fear Free, que é o movimento livre de medo, que foi fundado com o objetivo de aliviar o medo, aliviar a ansiedade, aliviar o estresse nos animais de estimação. E quando o assunto é gato, a gente tem uma escala que vai do 0 ao 5, passando pelos níveis verdes, amarelos e vermelhos. E tem representado nessa imagem, né? Todas as fases, e eu vou destrinchar um pouco. Então, na fase 0, a gente consegue observar um animal muito relaxado. Na imagem A, ele está dormindo em uma posição de conforto. Na imagem B, a gente consegue observar que as orelhas estão em posição neutra, ele tem um olhar suave, ele tem as sobrancelhas relaxadas. As sobrancelhas no gato são uma delimitação, né, que não é tão marcante quanto a nossa. Mas mais para frente dessa escala, a gente consegue interpretar essa sobrancelha, porque a gente vai ver ela se comportando de outras formas e como isso altera a feição desse gato. E é um sinal muito importante da gente perceber, né? Então, a gente pode observar que na imagem B ela está mais neutra. Ela é um animal que está relaxado, está com uma pupila com a dilatação normal, os lábios, os bigodes estão relaxados, a cauda está fazendo um formato que a gente chama de U,
que indica que ele está seguro e ele está curioso com o ambiente. Quando a gente passa para a imagem C, ainda nessa fase 0, a gente tem um gato com um comportamento sociável, com a cauda para cima. Muitas vezes eles fazem movimentos com a cauda, como se eles estivessem fazendo uma vibraçãozinha, dando umas tremidinhas, que indicam que ele está animado, ele está excitado com esse ambiente de forma curiosa. Às vezes eles levantam a bundinha para a gente fazer um carinhozinho. Eles podem semicerrar os olhos, com os bigodes relaxados, esfregar a cabecinha, deixando, né, o feromônio deles no objeto ou na pessoa que ele está se esfregando. Na fase de 0 a 1, a gente já tem um animal que também está um animal alerta ao ambiente, interessado, mas pode ser um gatinho com um alerta mais ansioso sobre algo, ansioso sobre alguém. Ele apresenta uma linguagem corporal com a cauda semelhante à imagem C, mas as orelhas já estão mais alertas, já estão mais posicionadas para frente. O bigode também já está mais posicionado para frente, levemente mais teso. As pupilas também estão mais dilatadas, ligeiramente, mas estão mais dilatadas. Quando a gente passa para a fase 1, a gente já traz um gato que apresenta uns sinais brandos de desconfiança, de medo, de ansiedade. Um gato que evita mais o contato visual, que vira a cabeça, não se afasta fisicamente, mas já vira a cabeça, demonstra que não está tão interessado em contato. As pupilas já estão parcialmente dilatadas, a cabeça já está mais erguida, com uma posição já mais baixa. Ela não está totalmente encolhida, mas não está tão erguida quanto nas imagens anteriores. Ele já dá uma retraída nessa cabeça, fazendo com que o pescoço, com que a escápula estejam levemente mais arqueados. Os bigodes já são bigodes que estão um pouco mais para trás. As orelhas também se posicionam mais laterais. Ele se mantém em pé, mas a posição dele é uma posição mais encolhida. Então, a cauda também já está mais recolhida próximo ao corpo, não está uma cauda em pé, não está uma cauda de um animal que está tão receptiva ao ambiente. Ele pode fazer movimentos leves de chicotear com a cauda, né? Então, a cauda está mais junto ao corpo, mas ele pode ficar batendo essa cauda no chão, que também significa um sinal de medo, um sinal de ansiedade, de desconforto, de chateamento com alguma coisa. Quando a gente sai dessa escala verde, né, e começa a entrar na escala amarela, na fase de 2 a 3, os sinais eles já conseguem ser mais evidentes. Então, as imagens, elas conseguem mostrar para a gente sinais mais moderados e não tão leves quanto as anteriores. As orelhas já estão totalmente lateralizadas, a pupila já apresenta uma dilatação mais significativa, ainda não está totalmente dilatada nessa imagem, dessa fase de 2 a 3, mas é possível perceber um aumento dessa pupila, pode ser percebido também um aumento de movimentos respiratórios. As sobrancelhas agora já estão mais contraídas, mais franzidas, então isso traz uma expressão facial mais marcada, a gente consegue identificar mais essa expressão facial franzida, diferente de quando ele estava relaxado. Então, essa marcação de sobrancelha relaxada deixa a face com um aspecto mais leve do que nessa imagem. Nessa imagem, ele já está realmente mais tenso, mais franzido. A atenção do olhar já está mais fixa aos estímulos, sem desviar o olhar, sem se distrair com outras coisas. A cauda já está muito pressionada contra o corpo. Também ele pode fazer movimentos de chicoteamento, como eu mencionei anteriormente, mas
podem ser movimentos mais marcantes mesmo, com mais força, imprimindo mais força nessa cauda. Os bigodes já estão tesos para trás, o corpo já está agachado e se inclinando, tentando ficar o mais longe possível. E aí a gente sai da fase amarela e entra nas fases vermelhas. Na fase 4, a gente tem sinais mais importantes de medo, de estresse, de ansiedade. O gato pode apresentar um instinto de fuga, e nesse instinto ele pode ou congelar ou paralisar, buscando maneiras de escapar também. Então, ele pode ou ficar totalmente congelado, encarando o ambiente, assim, pensando como que eu vou sair daqui, em que lugar eu escalo para fugir, né? As pupilas já estão totalmente dilatadas, as orelhas já estão bem para trás, a cauda abaixada e possivelmente mais arrepiada também. Os bigodes já estão totalmente tesos para trás. Ele se vira para acompanhar os estímulos. Outra possibilidade, quando eles congelam com medo, né, eles paralisam e eles apresentam uma imobilidade tônica. É um comportamento de paralisação mesmo, de congelamento temporário. Então, eles não respondem a estímulos, as pupilas totalmente dilatadas, o corpo totalmente recuado, tenso, a cauda comprimida, o aumento de movimentos respiratórios. Então, eles podem tentar fugir, mas eles podem também ter essa paralisação, que às vezes a gente pensa, que gato bonzinho, super tranquilo, e na verdade, ele é um gato que está estressado, está ansioso, está com medo, mas ele está congelado de medo. E não é uma emoção boa, né? Esse gato congelar de medo. E a gente vai tratar dessas emoções negativas mais à frente. E aí a gente chega na fase 5, que os sinais já não são mais de fuga e já passam para um sinal de luta, né? Um sinal de ataque. Então, o gato pode estar em uma posição mais ofensiva, as pupilas podem estar mais contraídas ou continuarem dilatadas, como a gente consegue perceber nessa imagem. O gato vai estar inclinado para frente, com as orelhas para frente, né? Se movendo para frente em posição de ataque mesmo, com bigodes tesos para frente e não mais tesos para trás. Já é uma posição de resposta mesmo, de luta, e não uma resposta de fuga e de congelamento. A cauda pode estar mais abaixada, mas fazendo uma posição de L e não de U, como a gente tinha visto anteriormente. A porção posterior dele mais arqueada, estando mais alta que a anterior, né, com a bundinha levantada, arqueada, te encarando, assim, possivelmente rosnando. Ele pode também vocalizar. A gente tem duas possibilidades de posição de ataque, né? Esse gato está indo instintivamente para essa luta, né, por essa resposta simpática que eu já comentei anteriormente, mas ele também pode estar num ataque defensivo. Então, as orelhas podem estar para trás, as pupilas dilatadas, mas ele mais agachado, a cauda comprimida ao corpo, se assemelhando a um instinto de paralisação, mas já é uma resposta de ataque defensivo, né? Ele não congela, mas ele tem esse corpo mais teso, mais recluso, os bigodes para trás e não para frente, como na imagem do gato que está já mais em pé, mais arqueado, com os bigodes para frente. Nessa, a gente tem os bigodes para trás, o corpo dele está todo mais retraído, né? Pode também estar vocalizando, sibilando, rosnando, os lábios, mostrando os dentes, né? Encarando também. É importante observar todos esses sinais corporais
Porque na rotina eles podem passar de uma fase para outra rapidamente, inclusive por conta de estímulos, de movimentos bruscos, de aproximação pela frente, eles se sentirem encurralados. Então, pode ser um animal que está em alerta, está numa fase amarela, mas que conseguiria manejar de forma tranquila, ele iria ser permissivo, mas a aproximação trouxe uma visão para ele de que ele estava sendo encurralado, e isso potencializa uma resposta de um ataque defensivo. Então, essas fases elas podem passar de uma para outra rapidamente por conta desses estímulos, né? Carinho excessivo também, sem respeitar a indicação do animal. Então, às vezes, a gente tenta acalmar esse animal tentando fazer carinho, e se você nota que ele vira a cabeça, que ele está evitando aquele contato, talvez, se a gente estimular muito esse contato, ele tenha uma resposta mais defensiva. Então, o gato ele pode reagir bruscamente a todos esses estímulos e passar de uma posição de alerta para uma posição de ataque, dentro dessa realidade de luta ou fuga que a mente dele está trabalhando naquele momento. E aí a gente começa a abordar as emoções negativas, né? Então, a gente tem duas emoções negativas que acontecem com esse gato, que é o medo e a dor. Então, as motivações dessas reações agressivas, elas são atreladas a essas emoções de dor, de medo. Quando a gente pensa numa rotina clínica de felinos, na maioria das vezes, os animais que vão chegar para a gente na clínica, quando eles estão doentes, a gente precisa lembrar que eles já estão se sentindo incomodados. Eles possivelmente já apresentam algum tipo de dor que ainda não foi identificada pelo tutor. O tutor, às vezes, identifica que ele está mais apático, está se escondendo, não sabe ainda o que, a gente vai investigar, mas pode ser um animal que esteja apresentando dor, e é uma emoção negativa que pode estar atrelada a essa reação, né, que eles podem apresentar comportamentais. Então, eles também são levados a um ambiente totalmente diferente. Então, eles vão ter medo desse local, vão ter medo dos cheiros novos, das pessoas novas, dos ruídos novos. E o medo é a pior emoção que o gato pode sentir. Porque com a menor percepção do medo, ele já ativa um instinto, né, de estar em perigo, que ativa esse sistema parasimpático dele e desencadeia essa reação de luta ou fuga. Então, o medo e a dor atuam diretamente nesse organismo do animal. Eles aumentam parâmetros fisiológicos, eles têm aumento de cortisol, aumento de catecolaminas, então, adrenalina, epinefrina, norepinefrina, dopamina, são neurotransmissores, né, importantes que alteram dentro dessa condição física e emocional desse animal. Então, todas essas alterações, elas repercutem sistemicamente nesse paciente. E isso atrapalha. Atrapalha o nosso manejo, atrapalha a nossa conduta clínica e atrapalha os resultados que a gente vai colher desse animal. Então, é importante que a gente acolha esse animal e que a gente minimize ao máximo essas emoções negativas que eles sentem nesse novo ambiente clínico e estando com algum potencial de doença, né? Eles podem estar indo para um check-up, mas na maioria das vezes é um animal que apresenta alguma dor, apresenta algum desconforto, está vomitando, está com diarreia, apresenta qualquer tipo de incômodo físico, e essa exposição a algo desconfortável no ambiente, né? Que não é um ambiente conhecido para eles. E aí a gente passa para essas alterações clínicas que são associadas a essas emoções negativas. Então, eles podem apresentar hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica, taquicardia, taquipneia, aumento do cortisol circulante, que eu já citei anteriormente.
Então, no pico de estresse e de perigo, o sistema ele desencadeia uma série de ações no organismo desse animal, para que esse animal consiga responder a esse perigo e se livre dessa situação. Então, ele vai apresentar esse aumento desses batimentos cardíacos, ele vai apresentar a liberação desenfreada desse cortisol, dessas catecolaminas, o que vai, respectivamente, aumentar a resistência à insulina dele, aumenta os valores de glicemia, aumenta a vasoconstricção, que vai causar aumento nos valores de pressão arterial, vai apresentar esses movimentos respiratórios muito aumentados também, essa midríase, né, essa pupila mais dilatada. Para além do estresse no ambiente hospitalar, os gatos também sofrem essa alteração clínica associada nessas emoções. Então, em casa, isso também pode acontecer. Pode ser uma exposição ao ambiente externo, desconhecido, mas essas emoções negativas, elas também podem estar acontecendo dentro de casa e isso motive eles à consulta clínica. Então, as cistites, as dermatopatias psicogênicas, as pancreatites, são causas clínicas de alterações nesses pacientes, exemplos, né, de patologias que são potencialmente motivadas por essa exposição a um fator estressante, né? Pode ser momentâneo, pode ser prolongado, então pode ser um manejo inadequado, um material da areia sanitária, um tamanho, um modelo da caixa de areia não adequado, uma disposição dos recursos também, uma má disposição desses recursos. Quais são os recursos desse paciente, né? Comedouros, bebedouros, caixas de areia. Então, se eles têm conflitos com compactantes dentro de casa, e esses compactantes podem ser outros gatos, ou outros animais, um cachorro, ou crianças que às vezes não têm tanta noção de como lidar com aquele animal, de que às vezes chegam como uma mudança brusca de rotina para aquele animal, era sempre o animal e seus tutores, e chega uma criança e ele não consegue entender como que isso vai funcionar, não existe uma adaptação estruturada para isso, e isso pode afetar negativamente, emoções negativas nesse animal, né? Então, essa distribuição desses recursos, com esses conflitos com contactantes dentro de casa, podem gerar uma cistite, pode ser um gato que não consegue ter acesso à caixa de areia, porque tem algum conflito com um outro gato dentro de casa, e só tem uma caixa de areia dentro de casa. Então, tudo isso a gente tem que colher na nossa anamnese para que a gente consiga entender se esse paciente ele também não está sofrendo com emoções negativas dentro de casa, né? Podem ser também coisas momentâneas, como viagem, né? Tutores fazem uma mudança brusca de rotina, ou mudam de casa, ou viajam por períodos mais longos ou até curtos, mas que não eram comuns. A introdução de um novo animal dentro de casa, assim, uma adaptação estruturada. A gente pode também ter uma falta de interação positiva com esses tutores, pouco gasto energético desses animais. Então, são animais que têm muita energia acumulada e estão entediados dentro de casa, e aí entra aquele lugar do instinto de caça e da brincadeira que a gente abordou. Então, todas essas questões em casa podem alterar, né, clinicamente esse paciente. Então, podem ser grande parte dos fatores estressantes, né, esse ambiente de casa. E aí a gente passa para o papel da clínica no manejo desse paciente, com todas essas alterações que a gente já pontuou até aqui. Então, é importante que a gente pense nesse manejo desde o manejo de casa, do manejo desse transporte. Como é que esse animal vai sair de casa e vai chegar até a clínica?
Então, ele já entra em contato com diferentes odores, ele já se sente sem o controle da situação, já se sente mais inseguro. Pode ser normalmente exposto a ruídos altos e que não são conhecidos por eles, né? Movimentos bruscos, chacoalhar na caixa de transporte, no carro, som alto, buzina, tudo isso é desconhecido para ele, e gera uma sensação de insegurança, uma sensação de perigo, né? A caixa de transporte muitas vezes é um ambiente também desconhecido para esse animal ou associado a memórias negativas, com odores de medo, com odores de estresse, porque muitas vezes é um objeto que está guardado dentro da casa do tutor, o tutor pega, coloca o gato, leva ao veterinário, o gato tem todas essas emoções que não são emoções positivas, então libera todos esses odores de medo, e aquela caixa depois chega em casa, é guardada no armário de novo, e só vai pegar na próxima vez que o gato for ao veterinário. Então é importante conscientizar esse tutor, de deixar essa caixa disponível, para que esse animal se sinta seguro nessa caixa. Escolher uma caixa também com aberturas laterais, que facilitem essa retirada da tampa. Oi, meu amor, venha, você quer participar? Um minuto, que ele quer participar, galera. Venha. Então, é importante que essa caixa tenha aberturas laterais que facilitem, né, a retirada desse animal. Peças também dentro dessa caixa com um odor, que seja um odor familiar do tutor, né, uma manta, alguma coisa que deixe ele mais confortável. Forrar o fundo dessa caixa com tapete higiênico, se for possível, porque normalmente nesses transportes eles podem vomitar, eles podem defecar pelo estresse. Então, é um animal que gosta muito de se sentir limpo, então é importante que tenha um tapete higiênico que absorva essa urina, absorva essas secreções que eles podem vir a ter esse pico de estresse e acabar liberando, né? Se for possível, manter ele refrigerado durante esse transporte, um ar-condicionado ligado, porque são animais que podem chegar na clínica com uma temperatura mais elevada pelo estresse, podem chegar com uma respiração mais ofegante por conta desse estresse. É importante também buscar colocar músicas relaxantes de conforto para o gato. Então, existem playlists hoje em dia de músicas para relaxar esse gato, né? Que são muito importantes para que ele já venha nesse transporte de casa até a clínica de uma forma que minimize, né? Todas essas emoções que ele pode vir a ter. E aí a gente passa para o momento da chegada na clínica. Então, nessa recepção, essa recepção ela precisa ser um lugar calmo, um lugar silencioso. Ela precisa estar projetada para receber esse gato, trazendo uma segurança maior para esse gato. Então, como a gente já viu, os gatos são arborícolas, eles se sentem mais seguros em ambientes mais altos, observando as coisas do alto. Então, é importante não apoiar essa caixa de transporte no chão, ter locais elevados para colocar essa caixa, né, para apoiar esses gatos. É importante evitar o contato visual direto com esse animal, já que nesses momentos de alerta a perigos externos, ele pode interpretar tudo como ameaça. Então, até a nossa própria imagem, colocando a cara nessa caixa de transporte, olhando para ele, nesse ambiente que ele já está se sentindo inseguro, pode gerar uma impressão de ameaça para ele. É de extrema importância que esse ambiente de espera seja exclusivo para gato, sem outros odores de outros animais, porque a gente já sabe hoje que para os gatos é muito mais confortável esse ambiente sem odor de cão, eles se sentem minimamente menos estressados. Então, o que a gente puder minimizar
se for uma clínica que tenha atendimento misto, que faça 2 recepções, 2 consultórios, para que a gente minimize esse contato com esses odores que vão potencializar essas reações, né? É importante também que essa sala de espera ela tenha difusores de feromônio que vão trazer para esse gato também um conforto maior, né? E aí a gente começa a pensar nessa sala de atendimento para esse gato. Então, é importante que esse consultório ele esteja preparado para o atendimento desses pacientes. Ele precisa ser acolhedor. Então, se for possível, ter algum tipo de enriquecimento ambiental para que o gato se sinta mais seguro em tocas, em locais elevados, também com difusores de feromônio. É extremamente necessário que seja um ambiente também exclusivo para gatos, sem odores de outros animais, um lugar silencioso, com a menor exposições a ruídos excessivos, altos. Deve estar organizada já previamente com todos os materiais que a gente for precisar usar para evitar movimentações de entrada e saída, evitar manipulação excessiva do paciente. Então, contém o paciente, aí afere pressão, mas vai precisar fazer uma medicação que não tem, vai precisar aferir uma temperatura e o termômetro não está lá. E aí começa, entre e sai, esse barulho da porta, quando abre a porta, barulhos externos, essa manipulação excessiva, tudo isso vai fazendo com que aquela escala que a gente viu lá atrás, de um animal que está um animal em alerta, mas ainda está responsivo a esse ambiente de uma forma positiva, que ela passe rapidamente para um animal que já fica defensivo nesse instinto de luta ou fuga. Então, o meu gato é um exemplo disso. O meu gato, ele fica muito atento aos estímulos externos. Então, se alguém passa na porta rindo, fazendo algum barulho alto, fora desse consultório, né? Ele de dentro desse consultório, ele já muda totalmente a reação corporal dele. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. A balança para esse animal também deve ser uma balança adequada para essa espécie, colocada em um local elevado, e não essas balanças de chão, que a gente pesa o animal no chão. Isso é muito importante para trazer uma segurança maior para ele também. E uma coisa que é indispensável no atendimento para gato são toalhas grandes, né? Para proporcionar uma contenção efetiva e segura desse animal. E a gente vai abordar essa contenção um pouco mais na frente. Mas não pode ser uma toalha com cheiro de outros animais, uma toalha que estava lá no gatilho de um cachorro e só tem essa e eu vou pegar. É importante que tenham toalhas limpas, grandes, que a gente consiga fazer essa contenção de maneira apropriada para que esse gato se sinta mais seguro. Passando para o atendimento clínico, o gato, ele que deve escolher se ele vai explorar o ambiente ou se ele prefere permanecer na caixa de transporte. Salvo aqueles pacientes que a gente já tem o conhecimento desse comportamento, né? Então, a equipe já conhece e que a gente tenha essa noção de que é melhor para ele sair da caixinha de transporte e explorar antes desse manejo clínico. Então, às vezes é um paciente que prefere ficar dentro da caixinha de transporte dele mesmo, que prefere não explorar o ambiente, e que isso gera menos estresse para ele. E às vezes é um paciente que prefere explorar, cheirar tudo. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento, né? O volume de voz e os ruídos devem ser controlados durante todo o atendimento. É necessário manter um tom de voz suave, volumes de voz mais baixos, manipulações de objeto, de gaveta, de porta, de forma mais delicada e de forma mais ágil, para gerar menos estresse. A mesa de exame, é importante que ela seja coberta por uma superfície macia, uma superfície quente. Os animais se sentem mais seguros, às vezes, nessa superfície mais aconchegante. E, como eu falei anteriormente, às vezes eles preferem até
dentro da própria caixa de transporte deles. Por isso que é importante uma caixa que retire a parte de cima e a gente consiga manejar o máximo possível ele dentro dessa caixinha. Então, preferencialmente, a gente atende esse paciente aonde ele se sentir mais confortável, porque isso vai ser melhor para o nosso atendimento, vai ser mais fiel para os parâmetros que a gente vai colher desse paciente. Então, é importante frisar que nunca esse gato deve ser arrancado da caixa pela frente, cara a cara com esse paciente, puxando ele, encarando antes do procedimento. É importante também que a gente evite sorrir mostrando os dentes, encarando esse animal, porque ele pode interpretar como se ele fosse ser predado mesmo naquele momento. Então, ele pode interpretar como se a gente estivesse sibilando, fazendo full, e em posição de ataque, né, acuando ele de frente. Então, é importante evitar de encurralar esses animais, evitar abordagens pela frente, né? Se adaptar a esse gato no tempo dele, no local que ele se sente confortável, priorizar os exames que são realmente necessários para a particularidade de cada animal. Então, se é um animal que não tem histórico nenhum, que não se suspeita, por exemplo, de uma febre, é importante que a gente avalie se é necessário fazer essa aferição de temperatura ou se isso vai estressar mais esse animal, né? Então, priorizar esses exames para que o paciente se sinta da forma mais confortável e acolhida possível, principalmente no primeiro atendimento, nesse primeiro contato dele com a clínica, né? Buscar sempre trazer um reforço positivo para esse paciente, com sachê, então sempre recompensar. Mesmo que esse gato às vezes não se interesse, poxa, ele não come no consultório, só come em casa. Mas a gente apresenta esse cheiro para ele, é um cheiro bom, palatável. Às vezes ele surpreende, come, realmente às vezes ele vai dar 2 mordidas e não vai querer mais. Mas a gente busca estimular ele e trazer ele para um ambiente que seja mais confortável, né? E aí a gente passa para contenção. Quando a gente fala de contenção, é importante ter sempre em mente que menos é sempre mais. Então, quanto mais confortável for para ele, quanto mais tranquilo for para ele, melhor será para realizar esses procedimentos. Então, mais fiéis vão ser esses resultados também. É mais seguro para o gato, é mais seguro para a equipe. Então, em casos de pacientes mais agitados, mais inquietos, mais reativos, o uso da toalha é muito importante para realizar uma boa contenção, trazendo uma sensação de segurança para esse animal. O colar elisabetano também acaba sendo um mecanismo para pacientes que estão bem mais reativos, mas é necessário que a gente pondere esse uso, né? Inclusive a necessidade de associar os dois. Se possível, priorizar um dos dois. Poxa, é um paciente que a gente consegue colocar um colarzinho e consegue conter sem toalha. Ou é um paciente que a gente consegue conter só a toalha e não precisa do colar. Então, isso minimiza, né, os estresses. Rolinho com a toalha também é uma opção legal, a gente fazer um rolinho, colocar em volta dessa cabeça desse animal, para fazer uma proteção, fazer esse papel do colar, mas talvez eles se sintam mais confortáveis. Nunca abordar esse paciente com a toalha pela frente, encurralando esse animal. E nunca, em hipótese alguma, segurar esse animal pelo pescoço, né? E ter comportamentos aversivos com esse animal, gritar, repreender. A gente, como eu falei anteriormente, o mais indicado é que a gente tenha um volume de voz tranquilo, um volume de voz suave, independente de quão reativo esteja esse animal. Então, é importante que a gente conscientize até o próprio tutor. Às vezes o tutor se assusta com aquela reação, porque é um gato que é super tranquilo em casa, mas que ele está tendo essa reatividade nesse ambiente totalmente desconhecido para ele. Então, é importante que a gente conscientize esse tutor de que não precisa gritar, não precisa repreender. Infelizmente, a gente está sendo um mecanismo desconfortável para eles naquele momento mesmo,
E a gente tem que fazer da melhor forma para eles. Então, essa contenção precisa ser uma contenção que a gente apoie os cotovelos desse paciente. A gente tem imagens aí. Às vezes, uma contenção mínima é melhor, é um paciente que é mais agitado e às vezes ele vai se tornar reativo, porque ele não gosta mesmo dessa manipulação, mas se ele ficar tranquilo, com um carinhozinho do tutor na cabeça, uma conversa, apoiar sua patinha, é importante que a gente faça da forma que ele se sinta mais confortável, mas também pensando na segurança dele e na segurança da equipe, se for um paciente mais reativo, e aí eu vou passar aqui a imagem para a gente conseguir observar, a gente fazer essa contenção com a toalhinha, fazer essa contenção com o colar, fazer um charutinho desse gato, né? E apoiar sempre os cotovelos, manter os nossos cotovelos próximo ao corpo desse animal, então próximo às patas traseiras desse animal, para que ele se sinta em um rolinho mesmo, tanto pela toalha quanto a gente não permitindo que ele movimente tanto essas patas, que ele chute, que ele tente sair dessa situação e acabe arranhando a equipe, e acabe se machucando também. Segurar firme o cotovelo, mas quando a gente diz firme, não é força, é o jeito de segurar esse cotovelo desse paciente, né? Às vezes posicionar a cabeça e segurar as patas com a outra mão. Então, isso tudo são técnicas de contenção que a gente pode fazer e que a gente consegue ter, né, um manejo desse animal de uma forma segura para ele, de uma forma segura para a gente. Colocar o nosso corpo também apoiado nesse animal. Então, a gente consegue ver na imagem que o braço fica rente a esse corpo desse paciente, o nosso corpo está posicionado para que ele evite esses movimentos de elevar o tronco, né, e tentar sair dessa situação desconfortável para ele. E é importante que a gente pense na nossa boa conduta no atendimento com esses gatos, porque a nossa boa conduta, ela vai estimular, né, uma resposta tanto dos tutores, quanto desse gato, quanto resultados fiéis dos parâmetros que a gente vai colher, né? Então, a gente consegue concluir que esse atendimento clínico amigo do gato, ele é fundamental para promover bem-estar, para promover resultados de avaliação clínica, resultados de exames laboratoriais, de exames complementares, fidedignos à clínica desse paciente realmente, não por alterações de estresse em momentos de coleta, por exemplo. E aí a gente precisa frisar que, para um manejo assertivo, é necessário uma boa interpretação dos sinais corporais desse paciente e também uma boa avaliação da escala de dor desse paciente. Então, a gente precisa estar com o olhar atento. Enquanto a gente conversa com o tutor e a gente faz essa anamnese, a gente está com um olhar atento a esse paciente também, como ele está respondendo a esses estímulos, para que a gente aborde ele minimizando qualquer tipo de estresse. É importante conscientizar esse tutor de que não é aceitável um atendimento ao felino que não seja um atendimento cat-friendly, que não seja amigo desse gato. E conscientizar esse tutor de um bom manejo em casa também, das necessidades naturais e individuais desses animais, para que ele seja cercado de emoções positivas, né? E que ele não tenha tantas alterações clínicas e repercussões clínicas por uma falta de informação desse tutor, né? De uma boa conduta para esse paciente. Então, é necessário uma consulta pediátrica adequada, que a gente conscientize o tutor de qual o comportamento desse animal que ele vai ter em casa, né? Como eles se sentem mais confortáveis, quais as necessidades de recurso. Tudo isso a gente consegue conscientizar na nossa consulta especializada para esse animal.
para que esses tutores eles acompanhem mais de perto a saúde desses gatos, para que eles aumentem as visitas aos veterinários, identificando patologias de forma mais precoce, nos seus estágios iniciais. Então, quanto mais a gente deixar o gato confortável nessa clínica, nesse atendimento, o tutor vai estar mais confortável para levar esse paciente. Não vai ser aquele tutor que evita de vacinar porque não quer tirar o gato de casa, porque ele fica muito estressado. E aí a gente consegue, para esses pacientes que são mais reativos, como a doutora Ilka iniciou falando, a gente consegue ter uma abordagem medicamentosa também, hoje em dia muito evoluída, né? A gente consegue ter medicações que eles fazem em casa, que vão deixar esse animal mais tranquilo e mais permissivo a esses estímulos, para que ele não tenha tanta liberação de estímulo de medo, de estímulo de dor. Então, ele fica mais tranquilo para esse manejo e tudo flui melhor. E dessa forma, a gente consegue que esse tutor se sinta mais à vontade de levar esse paciente, né? E para isso tudo, é extremamente necessário que a equipe seja bem treinada e bem alinhada, que a equipe tenha intimidade com o paciente, intimidade entre si, para que tenha uma assertividade maior na conduta. Então, assim, o quão a gente estiver mais alinhado, souber como começar esse atendimento clínico, como terminar, como abordar esse paciente, a gente consegue ter uma assertividade maior, a gente consegue ser mais preciso, a gente consegue minimizar todos os estresses, e a gente consegue ter uma conduta clínica melhor e o menos traumatizante possível para esse animal. Então, basicamente é isso. Estou aberta à discussão, a dúvidas. Se tiver alguma coisa que eu falei também que não ficou tão clara para vocês, podem me falar, que eu repito sem problema. Se precisar voltar alguma imagem também. Manu, muito obrigada. Sua apresentação foi incrível e eu não esperava menos do que isso, né? A Manu, ela é uma amante, assim, dos gatos mesmo. Ela, nossa senhora, ela tem muita afinidade. Então, assim, eu tenho marcado esses encontros com a apresentação dela, porque, assim, tá muito boa, tá com muito embasamento, né? Então, Manu, parabéns, viu? Muito obrigada mais uma vez, muitíssimo obrigada pela disponibilidade. A Manu nunca me fala não, ela sempre está disponível, porque ela também tem o mesmo espírito da gente, né? É compartilhar conhecimento. A gente entende que faz muita diferença na vida dos nossos pacientes, né? E não é porque hoje você atende numa clínica que atende cão e gato que você não pode ser cat friendly. É aquilo, qualquer coisinha, né? Deixar de usar um perfume e usar um feromônio no lugar já é uma diferença. Coletar da patinha já é uma diferença, né? Coletar sangue da patinha já é uma diferença. Entender que aquele gato não gosta de contenção, tentar coletar o sangue sem contenção nenhuma já é uma diferença. Então, assim, existem várias coisas, né? É muito interessante. Eu falo para os alunos da pós-graduação passarem 15 dias lá com a gente na Felina para poder ver um pouquinho da mágica que vocês fazem lá naquela internação que a gente faz dentro do consultório, né? Então, parabéns. Eu abro agora para quem tiver alguma pergunta. Se não tiver pergunta, obrigada pela presença de todos. Até 9h15 da noite. Eu queria agradecer, doutora, a você, a todos da Felina que me acolheram super bem, que me ensinam até hoje, todos os dias, tanto sobre essa espécie que eu sou apaixonada e sobre a vida também. E agradecer a quem está aqui hoje prestigiando e interessado, né, em conhecer mais desse animal. Então, muito obrigada a todo mundo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, aqui no chat é só elogios, né?